Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast de Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, direto pelo YouTube da nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus, a nossa audiência aqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que eu tenho um carinho imenso por vocês aí, tá certo, gente? Bom, quero aqui agradecer a presença do nosso amigo aqui, o Wilson Rios, né? O nosso tema de hoje é gestão de crises no trabalho. E o Wilson, ele é CEO do Quinto Elemento, consultor em gestão empresarial. Seja bem-vindo, Wilson. Opa, Cláudio, tudo bem? Grande abraço, boa tarde a todos vocês aí, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, né? Muito legal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você, muito obrigado aí pelo convite, né? Tava aqui ansioso, né? A gente já fala disso há tanto tempo, enfim, conseguiu aí, né? Muito legal. Você sabe que eu sou seu fã, acompanho sua carreira já há muito tempo, então pra gente aqui, pra mim, né, a Quinto Elemento em si é um grande prazer estar aqui. Então, um grande abraço aí. E com um tema desse que é muito bacana. Muito bacana. Gestão de crise no trabalho. Olha aí, gente. Olha, quando você me falou o tema, eu falei, puxa, que legal. Vamos embora que vai ser um prazer falar sobre isso. Maravilha. Se apresente, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, um pouco mais sobre a Quinto Elemento. Legal. Bom, eu tenho aí mais de 30 anos de experiência na área de RH, na área também de executivo. E há 10 anos atrás, comecei aí com essa empreitada de ser consultor, onde criamos a Quinto Elemento. Antes disso, eu trabalhei com empresas aí do segmento financeiro, trabalhei na Bolsa de Valores, trabalhei na Folha de São Paulo, Universo Online, numa grande empresa aí da parte de consumo também, a Kimberly-Clark. Fui gerente de RH, fui diretor, enfim. E aí resolvi, né, ser consultor aí em um determinado momento da carreira. Hoje a Quinto Elemento tem 10 anos, nós somos uma consultoria de gestão empresarial, então a gente trabalha com consultoria na parte de processos, na parte tanto de otimização de processos, na parte de governança, certificação ISO, temos ONA, na parte também médica, né? Temos aí consultores também ligados à parte médica. Também trabalhamos com implantação de RH estratégico, Bacana. Trabalhamos também com parte de compliance jurídico, trabalhista, LGPD, consultoria financeira, análise de custos, enfim, tem uma gama de serviços aí com relação a Quinto Elemento. Trabalhamos também com treinamentos, né? E aí também treinamentos na parte de vendas, atendimento, liderança, treinamentos de RH, enfim, também é uma gama de treinamentos para atender os nossos clientes aí. Poxa, que bacana. É uma vasta experiência aí, viu, Wilson? Sim, na verdade, não sou eu, né? Toda uma equipe hoje, né? Hoje eu fico mais focado na parte mais de treinamentos mesmo, mas tem toda uma equipe de consultores aí com uma larga experiência para levar, né, aportar. O nosso público são empresas mais aí, né, na parte de consultoria, empresas de médio porte, aquelas empresas que às vezes estão passando por um processo de transição, sucessão familiar, que querem profissionalizar. Então, o nosso grande público, os nossos projetos são muito desse tipo, né? Desses choques de gestão nas empresas. E que é necessário, né? Que é necessário, muito necessário, né? Poxa, bacana. Eu brinco que aqui, eu falo sempre que é um programa inteligente, mas na verdade aqui é um verdadeiro MBA ao vivo, e eu tenho certeza que você vai trazer aqui muito conhecimento em relação ao tema, né, aqui para nossa audiência, né, Wilson? Tomara que sim, espero que sim. Então tá certo. Vamos começar então aí. O que é gestão de crise no trabalho e por que é importante para as organizações? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de crise, vamos entender daí, né? Crise é tudo aquilo que me tira do meu normal, que tira do meu planejado, do meu equilíbrio, certo? Que a gente pode até falar que tira da minha homeostase, né? Que é aquele equilíbrio normal. E quando a gente fala do ambiente de trabalho, isso na verdade é o que mais acontece, né? Coisas que podem ser produzidas dentro das empresas ou podem vir de fora, certo? Às vezes pelo cliente, pelo mercado, por uma série de coisas. O que vai acontecer?
vai me tirar desse meu normal, vai tirar do meu planejado, do meu equilíbrio, né? Então, eu começo a ser bombardeado por várias fontes. Então, isso que acaba acontecendo. Com o mundo dos negócios cada vez mais complexo, né? A gente fala que hoje o mundo é o mundo VUCA, o mundo Bunny, né? Que ele é mais complexo, ambíguo, frágil, não linear, enfim. Cada vez mais a gente está tendo esses inputs, essas entradas, né, tirando a gente do normal, tirando a gente da crise. Então, por isso que cada vez mais as empresas vão ter que começar a ficar muito boas nessa gestão de crise, porque as crises vão cada vez mais ser um normal dentro da nossa vida, né? Tem até um escritor, né, um pesquisador, que é o Paul Stotz, que ele fala o seguinte: a competência do sucesso, ele colocou como a questão do quociente de adversidade. Então ele fala que as pessoas que conseguem ter sucesso, né, se ele se resumir isso numa única coisa, é o quanto nós temos essa capacidade de lidar com as adversidades, ou seja, o quanto a gente é capaz de gerenciar crises. Né? Então, para você ver o quanto hoje isso, inclusive, é um fator de sucesso, tanto pessoal quanto profissional e empresarial de forma geral. Né? Poxa, bacana. E você ter essa gestão aí de crise, com certeza é importante para as empresas, né? Muito importante, muito importante. Eu converso muito com os meus consultores, até estava falando com uma consultora júnior outro dia, falando isso. Se tudo correr bem dentro da empresa, tá tudo bem. Tá tudo bem. O grande problema é quando as coisas não saem dentro do planejado, né? E cada vez mais eu tenho multifatores com isso, né? E aí é onde entra a questão de eu ter um bom gerenciamento, porque eu preciso saber, puxa, aconteceu uma falha, aconteceu isso, um carregamento não chegou errado, o funcionário faltou. Então são todas essas que vamos entender. Quando a gente fala de crise, né? Quando a gente fala desses inputs que me tiram do normal, do planejado, existem os de pequeno impacto, médio impacto e grande impacto. Certo. Né? Então, a gente vai, o dia todo a gente vai lidando com essas situações, que podem ser coisas muito pequenas, muito fáceis de serem resolvidas, sim, até coisas extremamente complexas que impactam decisivamente no negócio. E que demanda mais energia, né? Demanda muito mais energia, aí é onde você precisa ter profissionais muito mais experientes, o know-how. Poxa, não pode ser amador para lidar com isso, né? E aí a gente vai gerenciando isso no dia a dia. Então é fundamental, como eu falei. E cada vez mais as empresas precisam estar preparadas. Quando a gente pega os modelos de negócios de 20, 30, 40 anos atrás, eu brinco, né? Comecei a trabalhar na década de 90, eu trabalhava em departamento pessoal. Chegar lá e falar, eu tinha que calcular rescisão, calcular férias na calculadora, datilografar. Era uma rotina, as coisas aconteciam sempre do mesmo jeito. Hoje os ambientes profissionais são extremamente dinâmicos. As coisas mudam a todo momento. Verdade. Né? Então a gente tem demandas muito diferentes. Então com isso eu preciso estar preparado, porque se as coisas estão mudando, a chance de não sair dentro do planejado, não sair dentro ali do esperado, tem uma alta probabilidade de algum tipo de falha acontecer. E as empresas precisam entender que elas já precisam ter planos com relação a isso. Com certeza. É importante, né? E assim, você citou alguns aí, mas cite mais exemplos de crises que podem acontecer no dia a dia no ambiente de trabalho. Bom, eu posso ter, como eu falei, eu posso ter os problemas externos, né? Os clientes têm necessidades específicas, fornecedor que não entregou, que não cumpriu. Eu tenho a questão, porque tudo isso vai vir para dentro da minha empresa, né? Então, poxa, o meu fornecedor não entregou, como é que eu vou produzir, como é que eu vou levar isso para o meu cliente? O funcionário faltou, o funcionário está desmotivado, né? A questão da própria falta de organização das empresas, o trabalho não sai na qualidade esperada, ela não sai dentro dos parâmetros, e é isso que eu falo, isso às vezes vai muito para o cliente, quem descobre a falha do seu processo é o cliente, aí isso vem com uma reclamação feroz, entendeu? Conflitos
né? As empresas hoje, infelizmente, elas trabalham muito departamentalizadas, então existem conflitos entre os departamentos, conflito entre pessoas. Sim. A gente fala de muitas gerações diferentes, né? Os baby boomers, o X, milênio, Y, Z e tudo mais. Cada um deles tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de se relacionar com o trabalho de forma muito diferente. Então isso vira cada vez mais um caldeirão dentro das empresas. Né? Pessoas que não têm competência para fazer o trabalho, né? Às vezes a pessoa não tem todas as competências necessárias, não recebem treinamentos para isso. Pessoas que são muitas vezes assediadas moralmente por líderes, né? Ou por colegas. Isso traz uma instabilidade emocional e aí a pessoa cai performance. Então assim, são milhares de situações de crise que a gente pode pensar aqui que pode afetar, como eu falei, num grau pequeno, médio ou grande as empresas. Vou dar um exemplo. Essa semana mesmo a gente passou por uma situação, né, ajudando lá um cliente, eles erraram uma carga para o cliente deles. Né? O cliente não percebeu que a carga estava errada, colocou aquela matéria-prima dentro da linha de produção e eles perderam um dia inteiro de produção. A hora que o controle de qualidade foi pegar. Isso deu um prejuízo para o cliente dele de milhões e esse cliente corresponde sim 60% do faturamento da empresa. Nossa. Então eles estão correndo o risco de ter que indenizar o cliente, né, com alguns milhões e um risco de perder 60% do faturamento do dia para a noite. Né? Então, isso é uma baita gestão de crise ali dentro do trabalho. É aquele complexo, né, que você já falou, né? Extremamente complexo. É exatamente isso. Nossa. Bom, e aí, frente a isso tudo, né? Então, qual que é o papel da gestão? E até no sentido de superar isso tudo aí. Vamos lá. Vou dividir isso em dois grandes blocos. Né? A gente pode pensar, falando até um pouco de conceito, né? Quando a gente fala do chefe, do nível gerencial, vamos assim dizer, ele, para estar naquela cadeira, ele precisa ter duas competências principais, vamos assim dizer. Gestão de processos e liderança de pessoas. Certo. Então, a primeira coisa que eu posso dizer que ele pode começar a resolver isso é realmente, vamos falar como uma empresa, levando isso para o líder. A empresa precisa garantir, e RHs que estão nos assistindo, que imagino que nós devemos ter vários RHs aqui nos assistindo, ou que vão nos assistir, né? Sim. Até porque foi a brincadeira que nós fizemos, né? O RH uma hora dessa está trabalhando, né? Verdade. Provavelmente vai assistir depois. Mas o que acontece? As empresas, os RHs, precisam garantir que quem está sentado ali no nível gerencial tenha competência de gestão e tenha competência de liderança. O que é isso? Gestão é uma competência técnica, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes, né? Das ferramentas. É isso aí, ele se paramentrar de ferramentas, ter o processo, ter controles, ter os KPIs, né? Que são os indicadores de performance. Então ele tem toda a parte, toda uma estruturação ali. Depois a gente pode até complementar um pouco mais. Do outro lado, eu preciso também garantir que ele é um bom líder. Né? Que ele se relaciona bem com a equipe, que ele tem uma boa comunicação, um bom relacionamento interpessoal, que ele motiva a equipe, ele instrui, ele deixa claro os papéis e responsabilidades. Então ele cria aquele clima, aquela cultura da alta performance. Né? Então é importante isso, como eu falei, cada vez mais nós temos uma situação onde as empresas estão mais dinâmicas, onde as coisas vão mudando, eu preciso muito desse papel gerencial, sendo um grande maestro, tanto garantindo tecnicamente as coisas, então tendo um acompanhamento muito forte, como também fazendo uma grande gestão emocional da equipe para não gerar, né, crises. Resumindo, né, o líder ele precisa cuidar muito bem do seu ambiente interno, né, para deixar que as crises venham só do ambiente externo, né? Que venham dos meus fornecedores, que venham dos meus clientes, mas que eu tenha uma equipe
organizada, estruturada com ferramental para isso e com as devidas competências técnicas e comportamentais para que saibam lidar com todas essas dificuldades. Se eu não tenho essas competências como gestor e trabalho muito mais num aspecto de chefismo, aí eu vou virar isso um caldeirão, porque o ambiente cada vez dos negócios vão ser mais complexos, a concorrência cada vez mais alta, e se eu começo a colocar também mais crise, promovendo crises internas, né, aí isso é um caos. É um caos. Então, esse é uma grande questão. Então, a liderança precisa se capacitar, precisa estar muito bem preparada e eu acho que até mudando um pouco o mindset. Eu tenho visto muitos líderes que acabam até reclamando, mas minha equipe, porque o cliente, porque o concorrente, porque é isso. Precisa mudar esse mindset. O mundo está mudando, talvez para pior, né, nesse aspecto, que ele está mais agressivo, mas é um normal, né? Assim, as coisas vão tender a isso, e isso não é o problema. O problema é o quanto eu estou preparado para lidar com isso. O que eu falo, o problema para uma pessoa que faz academia, que não é o meu caso, né? Levantar 100 quilos é o quanto eu estou preparado. O problema não é os 100 quilos, o problema é o quanto eu me preparo para isso. Né? Se eu tenho o meu treinamento está em dia, minha alimentação, uma série de coisas, eu vou lá e eu levanto 100 quilos, que é as nossas dificuldades, são as nossas crises. Agora, eu não consigo levantar os 100 quilos, eu não tenho esse preparo, né? Então é muito a gente estar com esse mindset, eu preciso estar preparado, porque hoje eu tenho que levantar 100 quilos, mas amanhã vai ser 110, vai ser 120, e as coisas vão crescendo. E não tem problema, porque nós temos capacidade para lidar com isso. Sim. É o quanto a gente realmente está preparado, né? Principalmente quando a gente fala de um cargo de liderança, preparado emocionalmente para isso, né? Então, trabalhar nossa resiliência e tudo, uma série de coisas comportamentais, né? E importante também até reforçar aí, né, Wilson, que o líder, o gestor, ele não tem que entender que ele é o Superman. Não, de jeito nenhum. Ele precisa das pessoas ali, né? A equipe precisa entender que precisa também apoiar o líder, o gestor. E o que acontece muito hoje em dia é isso, né? Primeiro, a visão mais antiga, né? Eu sou o líder, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que entender de tudo, e hoje em dia não, né? Cláudio, você fez uma colocação que é fantástica e, de novo, eu vou até me usar como exemplo. Gosto de usar isso como exemplo para mostrar para as pessoas o quanto já foi assim, mas não é, e as coisas mudaram. Ou não deveria ser, né? Eu acho até que era assim, funcionou assim, enfim. Mas eu falo, quando eu comecei a trabalhar, de novo, departamento pessoal, eu chegava lá, fazia os cálculos da rescisão. Datilografava o termo de rescisão, não sei o quê, pegava a fitinha, né, com os cálculos da calculadora, punha um clipe e levava para o meu gerente. O que o meu gerente fazia? Ele conferia o cálculo. Então, sim, as empresas elas se baseavam muito numa questão do que os trabalhos eles eram técnicos e ponto, né? E sim, o gerente era o cara mais experiente. O meu gerente, ele sabia a CLT na cabeça. Ele virava, não, porque o artigo 400 e não sei quanto, né? E as pessoas olhavam com respeito, com admiração. Qualquer dúvida, qualquer problema que eu tivesse, eu recorria a ele e ele me dava uma instrução técnica. E sim, os trabalhos naquela época eram trabalhos técnicos. Ele conferia, tá tudo certo? Ele assinava, beleza. Se estava errado, ele circulava. E eu sabia que eu ia ter o trabalho de datilografar tudo de novo. Então, era bem assim mesmo. Então a ideia era... Olha, nós revelando aqui as idades aqui. Então a ideia era não errar para não ter que fazer tudo de novo. Né? Então, não se falava naquela época de feedback, felicidade no trabalho, né? Não se falava de competências comportamentais. A questão é a seguinte, você sabe calcular rescisão? Você sabe calcular férias? Você sabe isso? Você sabe? Sei. Legal. Precisava que a pessoa fosse proativa, esperta e acabou, né? Porque o trabalho ele era muito técnico. Quando a gente começa a falar agora tecnologia, porque quem hoje faz uma rescisão na unha e datilografa? Ninguém. Tem os sistemas,
bons, ruins, enfim, mas tudo agora através da tecnologia. Aí eu começo a pôr nas pessoas uma expectativa diferente. Agora eu preciso de pessoas com uma boa comunicação, trabalho em equipe, resiliência, inovação, então uma série de outras coisas. Então a gente está tendo um processo onde a gente está mudando, já deveria até estar mais avançado, mas enfim, tirando as coisas técnicas do ser humano, isso indo para a parte de tecnologia, agora com inteligência artificial, isso vai acelerar muito mais, e eu vou levar isso agora para a linha das competências comportamentais. E aí agora não adianta mais eu ser o cara dono da verdade como era antes, porque, primeiro, tudo muda. Tudo muda. A própria CLT tem feito mudanças, tem feito revisões que nunca foi revisto durante 50, 60 anos. E agora tem as revisões, tem mudanças, tecnologias. Então, é impossível hoje falar alguém que sabe tudo. Não dá. Então, hoje o gestor, talvez ele é o cara, inverteu. Talvez ele é o cara que menos sabe. Eu brinco e falo assim, o gestor ele tem que saber o suficiente para não ser enganado pela equipe. Mas ele não precisa ser um especialista. Ele, na verdade, precisa agora ser um bom gestor das crises, vamos assim dizer. Ele precisa solucionar problemas. Ele é um grande maestro que vai o tempo todo ali resolvendo problemas, dando direcionamento, colocando a equipe, né, direcionando as soluções para as equipes, trabalhando preventivamente. Porque esse é um outro ponto quando a gente fala das crises. Vou dizer que grande parte das crises elas são previsíveis. Né? A gente, na consultoria de processos, por exemplo, a gente trabalha muito essa questão. Peraí, o seu processo fluindo normal, ele acontece desse jeito. Legal. Mas quais são as possibilidades de falha? Ah, pode falhar isso, pode falhar isso, pode falhar aquilo outro. Então eu já começo a preparar as equipes. Então a gente fala, 80%, vamos chutar um Pareto aqui, né? 80% das crises, elas são previsíveis. E eu posso já deixar, vamos dizer assim, um manual de instrução para quando acontece isso, você faz assim. Quando acontece aquilo, você faz aquilo outro e assim por diante. Verdade, então é possível, né? E aí eu vou focar o quê? Naquelas situações de crise onde não estava previsto. Falou, opa, esse daqui veio diferente. Agora vamos nos debruçar nesse, porque o resto eu já sei como é que resolve. Né? Verdade. Isso, muitas dicas bacanas aí, viu? Tem um comentário aqui do podcast Guarulhos. Opa, grande abraço, Luve, um ótimo programa. Alex Pet. Poxa, o Alex, ele tem um programa aqui também aqui na Nova TV UTT. Que legal. Gratidão aí, Alex. Um grande abraço aí, viu? Pessoal, aproveite aqui, envie comentários aí, perguntas aí, né? Beleza, isso aí. Bom, o papo tá bom, mas vou precisar pedir aqui um intervalo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente, é rapidinho, hein? A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.
nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o nosso bate-papo de hoje é Gestão de Crises no Trabalho. Estamos aqui com o amigo Wilson Rios, que aliás está dando aqui dicas incríveis aqui, pessoal. Obrigado. E um assunto muito necessário e importante, sim, né, no sim, dia. Sem dúvida. Ainda mais hoje em dia que as coisas mudam a toda hora, então as crises acontecem aí e as pessoas têm que estar preparadas aí, né? Exatamente isso. E em cima disso, então, quais são as habilidades que você, até como conselho seu, que você daria, quais habilidades que os líderes precisam para poder enfrentar melhor essas crises que venham a acontecer ou de forma interna, como você bem falou, ou de forma externa? Quando fomos para o intervalo, até comecei falando um pouco sobre isso, né? Uma boa questão, eu vou falar assim, usar algumas ferramentas. Eu acho que é uma boa dica para os gestores, né? Mapear o seu processo, desenhar o seu processo, entender como que ele acontece, deixar essas expectativas claras para os seus colaboradores através desse desenho de processo e aí fazer esse brainstorm, né? O que pode dar errado nesse processo, né? Pode dar errado isso, aquilo, sei lá, vamos falar, um recebimento de carga. Legal, pode ser que a carga não chegue,
a carga chegue errada, chegue com quantidade maior, quantidade menor, problema na nota fiscal. Você sabe no dia a dia todos os problemas que acontecem. O que a gente fala é que as empresas, elas hoje são... Os gestores são bombeiros, né? Gerenciamento de crise, vão falar que é apagar incêndio. Que a gente fala, poxa, eu preciso de gestores bons bombeiros. Só que o problema é que a gente passa o dia inteiro, não são apagando cada hora um incêndio diferente. A gente apaga muitas vezes o mesmo incêndio. Então faz uma relação desses principais problemas. E aí o que você vai fazer? Você vai desenhar já uma política, um processo, uma regra, um passo a passo de quando acontecer isso, resolva assim. Certo. Quando acontecer isso, resolva assim. Quando acontecer isso, resolva assim. Os gestores ficam muito numa, vou dizer até uma ingenuidade, achando que tudo tem que ser proatividade da equipe. E não necessariamente vai acontecer. Então, né, gestores, parem de ser ingênuos, porque não dá para contar 100% com essa proatividade das equipes. Então, você vai desenhar isso para o pessoal. Olha, aconteceu isso, resolve assim, aconteceu isso, resolve assim. Com certeza ali você já vai ter 80% dos seus problemas mapeados. E aí você vai treinar a equipe, vai dar esse direcionamento e falar, pessoal, agora é assim. Vai ter um primeiro momento que eles ainda vão continuar recorrendo a você, né, como líderes, falam, já está lá no manual, você já resolve agora isso sozinho, vai lá. Você também tem que começar a desapegar, né? Delegar um pouco mais. Delegar. Aí são duas coisas, né? Saber delegar. Certo. Porque também o delegar não é delargar. Exato. Não é simplesmente, se vira, resolve e a pessoa não está instruída, não está capacitada. Né? Então tem também esse outro problema. O delegar é isso. Eu dou as instruções, explico, deixo claro as expectativas de como deve ser resolvido. Aconteceu, eu falo, cara, já está lá, resolve. E também, lógico, que eu, líder, também preciso estar um pouco desapegado. Porque muitas vezes o líder também gosta de ser o herói. Nossa, se não sou eu aqui, nossa, porque eu resolvo tudo, porque eu faço tudo. Lógico, isso dá uma inflada no nosso ego, faz bem. Só que também a gente acaba pagando o preço, porque a gente acaba não tendo vida. Então a gente precisa tomar cuidado. Tá aí falando de desenvolvimento, talvez cuidar um pouco do ego, né? Cuidar um pouco disso e dar essa questão de delegar, mas de forma muito bem instruída pros colaboradores. Coisas que eu vou precisar também me capacitar. Resiliência. O líder precisa ser resiliente. O que é isso? Saber trabalhar sob pressão, né? Ter muita inteligência emocional. Você sabe muito bem isso, né, Cláudio? Agora são coisas que são até... Né, você sabe, trabalhar toda essa questão comportamental, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Por quê? Porque você vai lidar com essas crises. Então, a primeira coisa que o líder precisa ter numa situação de crise, gestão emocional. Que se ele perde a cabeça, aí a coisa desanda. Né? Imagina eu tô com uma situação crítica aqui para resolver, o chefe começa a gritar, bate na mesa, começa... Aí eu tenho dois problemas, aí eu tenho duas crises agora, eu como colaborador, né? Sim. Então eu preciso trabalhar muito a minha questão do meu autoconhecimento, né? Gestão das minhas emoções, porque eu preciso manter a minha mente focada na solução. Eu não posso deixar o meu emocional subir a cabeça e eu começar a ter ali reações instintivas, emocionais, porque aí eu vou ter uma situação muito mais de piorar o problema, transformar às vezes um problema que é pequeno ou médio num problema grande. Então eu preciso trabalhar muito a questão disso, do meu emocional, enfim. E principalmente também trabalhar muito a questão do desenvolvimento emocional e comportamental das minhas equipes. Certo. Porque uma coisa que eu digo é o seguinte, quem tem que ser bom em resolver problemas é a nossa equipe. Né? Porque o que acontece... É um todo, né? Ali. Mas se a gente for pensar, toda empresa, ela existe para resolver uma necessidade ou um desejo de uma população, de uma sociedade, de um público-alvo, de um nicho, que vocês quiserem chamar. Ou seja, as empresas existem para resolver problemas. Então, toda vez que chega alguém para nós, ele quer uma solução, ele está esperando uma solução. Que
pode ser qualquer coisa, qualquer ramo que você trabalha, ou você está resolvendo ali uma necessidade ou está satisfazendo um desejo. Ou seja, está provendo uma solução. Então eu preciso ter um corpo de colaboradores que é a minha... Porque quem atende o cliente é a minha operação. Sim. Né? Eu estou num outro nível coordenando isso. Então eu preciso deixar a minha equipe muito boa em resolver os problemas dos clientes. Sim, então o papel do líder ele é um trabalho muito mais preventivo. Por isso que eu bato muito nessa questão até do processo, desse alinhamento, das expectativas, capacitação da equipe, tanto capacitação técnica quanto capacitação comportamental, para eles lidarem com isso, como atender o cliente, como também trabalhar a inteligência emocional e deixar isso muito claro, né? Quando a gente fala dos níveis hierárquicos, eu defendo muito isso. Quem tem que ser bom em resolver problema é a equipe. O gestor ele tem que estar um passo à frente, né? Quais são os próximos problemas que os meus clientes vão ter? Então eu já começo a trabalhar hoje para oferecer essas soluções e capacitar a minha equipe para prover essas soluções. E soluções de todos os tipos. É atender cliente bravo, o cliente que chora, o cliente que isso... Enfim, pensar em todas essas soluções. Então, o papel do líder é sempre estar um passo à frente prevendo. E o da diretoria é não resolver problemas nunca. Porque o diretor ele é um cara que está focado no crescimento. No negócio como um todo. Eu falo, não dá para eu mentalmente gastar uma energia gigantesca ali resolvendo problemas o dia todo e depois pensar, nossa, agora no final do dia eu vou pensar na expansão do meu negócio. Não, eu vou para casa tomar um banho, comer, dormir, que amanhã vem um outro dia esperando o mundo cair na minha cabeça. Então também isso é uma outra situação onde as empresas precisam aprender a trabalhar muito bem os seus níveis hierárquicos, porque o que a gente vê muito são empresas muito achatadas, né? A operação, supervisor, gerente, diretor, tá todo mundo lá embaixo na operação resolvendo o problema, né? E eu uso muito uma frase, que é uma frase, na verdade, do Roberto Adame Tranjan, que é um escritor, né? Tem vários livros, mas um que eu gosto muito, que é o Metanoia. Ele fala, mas no livro dele, A Empresa de Corpo, Mente e Alma, ele fala o seguinte: a empresa onde o diretor desce para o operacional é uma empresa sem direção, né? Ou seja, é uma empresa desnorteada, é uma empresa que não sabe para onde está indo, é uma empresa que fica à deriva. Então olha o quanto a questão da crise pode afetar a empresa, né? Pode deixar a empresa realmente uma empresa totalmente desnorteada. Olha que loucura. E a gente acha, não, mas é só um probleminha aqui, um probleminha ali, não sei o quê. Só que você vai nesse ritmo, isso vai dando um desgaste muito grande. E como dizia minha avó, aproveitando aqui um grande abraço, um grande beijo para ela, Dona Ivone, né? Ela fala assim, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? E isso é o que a gente mais vê nas empresas, né? Falando nesses 10 anos de consultor, né? Meu sócio também está aqui com a gente, né? Que também está nessa jornada aqui. As empresas que não têm esse pensamento, onde a diretoria está no estratégico, pensando na ampliação, pensando no negócio, nas tendências, de estar um passo à frente, né? Tirando o melhor, né? das novas ondas, que fica ali resolvendo problema, resolvendo crise, apagando incêndio e tudo mais, é isso que a gente fala. Está trabalhando demais, que é o trabalho operacional, mão na massa, e está perdendo. Porque as empresas, elas enxergam, às vezes, as perdas. Às vezes, elas enxergam as perdas. Mas elas não conseguem enxergar o quanto elas estão deixando de ganhar, né, o custo da oportunidade. Então é importante as empresas saberem se estruturar muito bem nisso. Capacidade técnica, operação, média liderança, capacidade humana. E sim, a direção precisa ter capacidade estratégica para lidar com as coisas, né? Então, já posicionando cada um no seu nível, eu vou dizer que as empresas já vão conseguir resolver muito das suas crises. Verdade, Wilson. Porque também é isso. Saber que vai vir uma crise. Vamos falar de pandemia, né? Foi uma crise que afetou demais todas as empresas, né? Mas espera aí,
A pandemia já estava acontecendo em novembro na China. Empresários que foram espertos já estavam preparados quando ela chegou aqui em março. Porque eles já estavam antenados, já estava na China, foi para a Europa, vai chegar aqui, é uma questão de tempo, né? Então tem isso, né? Que quando eu estou conseguindo enxergar, eu já consigo ser mais preventivo, né? Então tem isso. Então, e até pensando em questão aí, a gente pode pensar em outras situações no meio empresarial que dá para a gente pensar comitês de crise, que são importantes a gente estabelecer, né? Entendeu? Tudo isso. Porque também, de novo o que você falou, o gestor não precisa ter todas as respostas, ele não precisa gerenciar, né, todas as crises dando comitê. Vamos pensar aqui que nós vamos fazer agora aqui com essa situação crítica. Isso também é uma coisa muito importante. Muito bacana, viu, Wilson? Tem alguns comentários aqui, Wilson. A Liv Teixeira, conteúdo muito importante. Legal, bacana, obrigado. E a Silmara, excelente conteúdo. E ela vem aqui com uma pergunta. Você acredita que as crises iniciam pela falha na comunicação? Ótima pergunta, Silmara. Nossa, a comunicação eu acho que é o principal fator, eu nem lembrei dele no começo, né? Mas a comunicação é o principal fator de crise nas empresas. O ser humano, ele se comunica muito mal, né? Eu acho que uma das maiores falhas nossas como humanos é a nossa comunicação, que deveria ser a nossa principal habilidade, né? A comunicação. Por quê? Porque a gente se comunica para nós, dentro do nosso modelo mental, dentro do nosso perfil, né, Cláudia? Quando a gente fala lá do DISC, né? O DISC, eu sou D, né? Seu D? Eu sou o D no DISC, DI. Né? Quem quiser saber sobre DISC, pergunta para o Cláudio aqui depois. Vou deixar só uma pontinha de curiosidade aqui no pessoal. Mas a gente se comunica muito dentro do nosso perfil, né? Tentando explicar aqui para o pessoal. Se eu sou racional, eu vou ter uma tendência a falar de uma forma racional. Sim. Só que quem está me ouvindo é emocional. Não vai entender, não dá um match, não dá liga nessa comunicação. Não dá muita liga. Eu, por exemplo, sou emocional. Você é emocional, isso aí. E então o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A comunicação, ela precisa ser feita para o outro, no modelo mental do outro. A gente precisa se preocupar muito com a questão dos ruídos da comunicação, crenças, filtros, perfil, então uma série de coisas. Além do que a gente também se comunica mal, porque no mundo empresarial a gente fala muito o quê, mas a gente não fala o como, o quando, o porquê, quem, e uma série de coisas, né? Então a comunicação realmente é um negócio... O maior fator de crises é isso, a falha de comunicação. Então é importante ter comunicação, né? A comunicação assertiva, a comunicação não violenta, né? Por isso que se fala muito desses temas hoje, e até respondendo a pergunta que você me fez, né? Uma das coisas que o líder precisa ter muito, né, precisa desenvolver, comunicação. O líder precisa ser um grande comunicador, a habilidade de comunicação do líder é fundamental. Não existe liderança sem comunicação. Com certeza. Tem mais um comentário aqui, ó. Pessoal, gratidão por estar participando aí, viu? Da Rafaela Siqueira. Hoje as pessoas vivem muito no automático por conta da aceleração das coisas. Mediante isso, como se mantém uma boa comunicação com a equipe? É uma boa pergunta que está falando aqui de comunicação, mas eu vou pedir aqui um breve intervalo e na volta você complementa essa pergunta. Será um prazer. Aí. Então, pessoal, vamos dar um breve intervalo e na volta vai ter essa resposta aqui da Rafaela Siqueira, tá bom? Fica com a gente, pessoal. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A
cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer. Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo, este é o último bloco e o tema de hoje é Gestão de Crises no Trabalho. Estamos aqui com o amigo Wilson Rios. Gente, tá um bate-papo tremendo aqui, tá certo? E aí eu vou repetir aqui a pergunta da Rafaela. Gratidão, Rafaela. Vou repetir aqui, tá bom, Wilson? Rafaela, hoje as pessoas vivem muito no automático por conta da aceleração das coisas. Mediante isso, como se mantém uma boa comunicação com a equipe? Legal, boa pergunta. Estamos vendo que comunicação virou um tema aqui, né, Cláudio? Que legal. Não, mas verdade, a comunicação é uma grande base, como a gente falou, né, e bem lembrado aí pelo pessoal. Bom, realmente, a gente vê hoje as pessoas, isso tem até um efeito por conta da tecnologia, as pessoas estão mais ansiosas, elas estão mais imediatistas e uma série de coisas. Então isso impacta muito na comunicação, né? Então o que acontece? Um dos viés que a gente pode pensar da comunicação é o feedback, né? Então é você até colocar para a pessoa isso, olha, tá vendo quanto de repente a sua ansiedade, né, essa questão do imediatismo, isso tem prejudicado, olha a sua falha na comunicação, porque o que é o feedback, né, que é uma vertente da comunicação? Ela é um bate-papo de ensinamento, ela é uma conversa onde eu vou explicar algo para a pessoa e eu preciso ir com as evidências. Então é importante isso, olha, sentar com a pessoa e falar, tá vendo? Olha, a comunicação foi falha nisso, isso aconteceu assim, faltou informação, ou o tom de voz que você usou. Porque uma outra coisa que a gente precisa pensar nisso, né, que somente 7% da comunicação são as palavras. 55% é a nossa postura corporal e 38% o tom de voz. Então explicar para a pessoa isso, né? Então, trazer todos esses viés. E como até falei, né? E mostrando para a pessoa o quanto ela precisa enriquecer a sua comunicação com aquilo que eu falei, né? Que são os pilares da comunicação assertiva. O que eu preciso, por que eu preciso. O porquê traz uma sensação de, eu sei a importância, eu me sinto valorizado. Então o porquê mexe muito com o nosso emocional na comunicação, né? Uma vez eu pedi para um jovem aprendiz meu fazer um relatório de horas extras com uma pilha, eram 1.500 colaboradores. Nossa, o menino, pinta aqui e vê quantas horas extras tem.
quando eu fui explicar o risco que a gente tinha com o problema de fiscalização, porque eram mais do que 2 horas, e que aquilo a gente estaria economizando milhões para a empresa, postura dele, não pode deixar, chefe, não sei o que e tal. Então explicar o porquê, o como, ou se a pessoa tem liberdade para fazer como ela quer, porque às vezes ela quer inovar em alguma coisa no trabalho, mas ela não sabe se pode. Então a comunicação ela precisa ser muito rica com relação a isso. Muito bom. E aí, continuando aqui, Wilson, o pessoal tá participando aqui, Wilson. Legal. Live Teixeira. Wilson, muitas pessoas ficam ansiosas no ambiente de trabalho. Acho que isso tem influenciado em problemas na organização, na comunicação, e gerando mais crises em uma organização. Sim. Como eu falei, vamos dizer que a principal forma da gente expressar as nossas emoções é através da comunicação, né? E não só a comunicação falada, mas toda também a questão postural, não verbal da história, né? Então, sim, se eu tô... E a gente tem aí a grande questão, o Brasil é o país mais ansioso, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, se a gente for ver, isso vai realmente impactar, né? A grande janela nossa emocional é a nossa comunicação. Então, se eu tô ansioso e a sociedade está, o ambiente de trabalho está muito ansioso, né, por uma série de fatores, eu vou pôr isso na comunicação, a comunicação vai sair torta, a pessoa, né, que vai receber essa comunicação vai ter problemas de entendimento, a ansiedade é um problema, tanto na fala quanto na escuta, porque eu também ansioso tenho problema de escuta, né? Imagina que a pessoa vem conversar comigo e eu já fico naquele modo reativo, eu já fico pensando numa justificativa, eu não estou nem ouvindo o que você está falando, não estou nem prestando atenção, eu estou aqui comigo, com aquela minha conversa interna, eu vou perder muito da comunicação. Então tudo isso vai colocar muito essa questão de maior dificuldade. Sim, né? sim. O que eu digo, até um outro livro aí para o pessoal ler, O Poder do Agora. O Poder do Agora é bom, né? Do Eckhart Tolle, que ele fala, o que é? É você estar presente, né? Tô aqui conversando, presta atenção, foco. Quando eu vivo do passado, eu vivo de tristeza. Quando eu vivo de futuro, eu vivo de ansiedade. Nossa, mas o que será que ele fala? O que é isso? Não, mas eu não sei o que. Não, mas eu tô aqui, mas eu tenho tantas coisas para entregar, para fazer. Eu tô pensando no futuro, a ansiedade sobe, né? Se eu tô presente, isso me traz um estado emocional mais tranquilo e eu consigo ter foco e uma série de coisas. Muito bacana. O pessoal está continuando aqui, Wilson. Opa, vamos lá. 5 horas de programa hoje, Cláudio? É o MBA prático, né? Aqui. Tatiane Rodrigues. Tem a da Tatiane e a da Jaqueline, que eu já vou ler as duas, né? Porque o programa já tem até para os minutos finais, né? Mas eu vou ler aqui já as duas questões, tá? Tatiane Rodrigues. Muitas crises são geradas por questões relacionadas à cultura da empresa. Qual o papel da liderança na implantação da cultura organizacional? E eu já vou emendar aqui com a da Jaqueline Barbosa. Wilson, qual a melhor maneira de se elaborar um plano de gestão de crise? Então a gente pode fazer uma ligação aí da cultura com uma elaboração de um plano de gestão de crise. Sim, vamos lá. Bom, ótimas perguntas. O pessoal tá cascudo hoje aí. Não, legal, ótimas perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro, é importante a empresa desenhar a sua cultura, saber o que ela espera, né? Vamos dizer que a cultura ela é colocar na prática missão, visão e valores, né? Então, primeira questão, quanto mais eu tenho as pessoas com os mesmos valores, com os mesmos ideais dentro da mesma empresa, eu tenho uma chance de ter menos conflitos. Agora, quando as pessoas pensam muito diferente, têm valores... Imagina uma pessoa muito honesta com uma pessoa desonesta trabalhando junto. Vai dar briga. Ou eu ponho 2 desonestos ou eu ponho 2 honestos, né? Dependendo da cultura que você quer ter na sua empresa, né? Então é importante eu trazer essa questão, né? Os mesmos valores. Poxa, eu quero trabalhar em equipe, você também, então vamos trabalhar, né? Então, ética, transparência, uma série de coisas. Então isso já vai ajudar muito para a gente não ter crises. E aí eu vou usar, realmente, eu líder, preciso direcionar
qualquer comportamento que sai fora do que é o ideal esperado pela empresa, eu preciso ir lá e ajustar esse comportamento. Falar, esse tipo de comportamento aqui não serve, né? Olha, você tem um comportamento agressivo, não serve aqui dentro. Aqui a gente trabalha com respeito, aqui isso, aqui aquilo. Então, o gestor ele precisa ser um grande modelador comportamental, né? E deixar todo mundo alinhado. Não é robotizado, não é tirar a criatividade, não é tirar isso, não. Mas é falar assim, ó, esse tipo de coisa a gente não aceita, que a gente falou, desrespeito, desonestidade, uma série de coisas, isso não vai ter aqui, né? Quando tem um conflito, a gente senta, a gente conversa, a gente dá feedback. Então isso tudo é uma construção de cultura. O nosso jeito de ser é esse, né? Então isso é importante. E aí eu começo a ter essas questões, né? Muito direcionando as equipes. O quanto as pessoas podem resolver os problemas, o quanto elas têm autonomia, eu trazer muito essa questão de levar segurança para as pessoas, que aqui é um ambiente que permite esses erros. Então tudo isso eu estou falando de construir cultura. E é onde o gestor, o líder, é o principal maestro de conduzir, né, harmonicamente, falando de música, né, harmonicamente toda essa construção, certo? Sim. E se fala muito hoje na questão até da segurança psicológica, que é o que você citou aí, né? Muito, que tem a ver com o ambiente, né? Porque vamos falar o seguinte, até estava conversando com um dos engenheiros consultores nossos, a gente estava falando sobre a questão do estresse por fadiga, mesmo estamos falando disso de metais, né? Ele falou, essa caneca aqui ela suporta, sei lá, 20 quilos, mas eu vou colocando 10 quilos todo dia, chega uma hora que ela fadiga, né? É a mesma coisa isso. Eu vou resolvendo problemas, cansa uma hora. Então eu preciso trazer essa questão da segurança psicológica, preciso trazer inputs onde as pessoas consigam dar vazão para toda essa situação emocional. Verdade. Né? Senão chega uma hora que elas vão fadigar, vão ter burnout, que a gente fala o que é essa fadiga, rompe, quebra, né? Esse é o burnout. Então isso é importante. Importante. Né? E aí, então, para finalizar aqui com a última pergunta da Jaqueline, né? Só reforçando aqui a pergunta dela. Ilson, qual a melhor maneira para elaborar um plano de gestão de crise? Aí eu gostaria que você fizesse isso em poucos minutos, né? Não, sim. Que infelizmente estamos terminando, tá terminando o tempo aí. Jaqueline, desculpa. Não, mas eu acho que é isso. A gente precisa, primeiro, eu acho trabalhar muito em cima de números, de indicadores, certo, né? Para a gente entender se as coisas estão indo bem ou não. Não é esperar crise ficar gigantesca, é ter um monitoramento, olha, as coisas estão saindo dentro dos conformes, dentro do planejado, né? E como eu falei, talvez uma sugestão, as grandes crises levar para um comitê, parecer uma crise gigantesca, reúne o comitê, vamos sentar, vamos montar planos de ação, uma metodologia para isso é o 5W2H, né? O que, como, onde, por quê, quanto custa, quem vai fazer o quê, deixar muito claro isso, né? É importante. E como eu também já até falei, né? Uma forma de resolver crises mapeia o que já é corriqueiro. Todo dia a gente resolve esse problema, resolve assim, ó. Quando acontecer, resolve assim, vida que segue, né? Então são essas formas que eu poderia dizer aqui rapidamente para a gente pensar no gerenciamento de crise. Poxa, muitas dicas valiosas aí. E assim, eu quero agradecer aqui, né, a toda a nossa audiência que vem participando, né, Ilson? Agradecer vocês que vocês enviaram perguntas aí. Eu espero que o Wilson aqui tenha contribuído, né? E eu creio que sim. Que bom, também espero que sim. Então, gratidão por quem participou aqui com a gente aqui ao vivo, né, Wilson? Sim. Bom, infelizmente, gente, o programa está indo para os minutos finais, né? Senão a gente ficaria aqui, né, o dia todo aqui, que o papo tá muito bom, gente, né? E vocês participando aí, gratidão mesmo, né? Mas pena que nós temos aqui o tempo, né? Infelizmente, né? Mas, Wilson, você vai ter que voltar outras vezes aqui, porque... Opa. Será um prazer, como eu falei, já sou fã seu há muito tempo, já acompanho o seu trabalho, muito antes de te conhecer. Só convidar que a gente aparece aqui, vamos bater papo aí, né? Poxa. Com o pessoal aí também animado, fazendo pergunta, é um grande prazer aí, né? Poxa, gratidão. Mas legal. E assim, realmente é um prazer ter você aqui no programa, que a gente já vinha conversando aí, né? Então, assim, foi uma grande honra tê-lo aqui, tá? Eu tenho certeza que você contribuiu muito aí com a nossa audiência, não só aqui do Brasil, mas Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde,
né? Pessoal que, como eu comentei no começo do programa, tem um carinho imenso, tenho muitos amigos nesses países aí. Então, assim, deixa as suas considerações finais, rede social. Opa, legal. Bom, o que eu digo é isso. Líderes, estejam sempre capacitados, porque as crises ou os desafios, vamos assim dizer, as adversidades vão ser cada vez maiores nesse mundo dos negócios, certo? E quem quiser, né, mais dicas nas nossas redes sociais, todos os dias a gente tem uma publicação lá falando sobre negócios, RH, processos, lideranças, finanças. Então, só acompanhar @Quinto Elemento Consultoria, Instagram, Facebook, LinkedIn, como também o Wilson Rodrigues Rios no LinkedIn, podem seguir lá também, né? Me chamar, bater um papo, me chamar para um café, adoro tomar café, me chama para um café que eu vou aí na sua empresa tomar um café e bater um papo aí com vocês. Maravilha, maravilha, Wilson. Pessoal, quero deixar aqui também os meus agradecimentos aqui a toda a direção da Nova TV Altietê, a nossa produção aqui, a nossa equipe, a você que tem nos acompanhado, que tem contribuído com as perguntas, comentários aí, hein? Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Bom, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço e até um breve. Tchau, tchau.